Prezados irmãos, bom dia a todos. Espero que todos se sintam com alegria. Estamos aqui na casa do Senhor e é um privilégio esta direção da Escola Sabatina dar as boas-vindas aos irmãos. Eu convidava os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Salmos, livro de Salmos 57. Eu iria ler o versículo de 9 a 11. Salmos 57, versículo de 9 a 11. Diz o seguinte: Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até aos céus e a tua fidelidade até às nuvens. Se é exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra esplenda a tua glória. Prezados irmãos, este é o local apropriado de nós podermos louvar o nosso Senhor pelas bênçãos e, efetivamente, esta direção da Escola Sabatina é isso que deseja aos irmãos. Que nós possamos dar um abraço a cada um de vós. Nós não podemos fazer isso, mas os irmãos possam se cumprimentar uns aos outros e com alegria iríamos dar louvores com o hino número 301, Crer e Observar. Com alegria, irmãos, estamos na casa do Senhor, vamos honrar e louvar o nome do Senhor. 301. Satisfeitos,
Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por estarmos hoje aqui na Tua casa, Pai. Muito obrigada por hoje ser sábado, Senhor, por ainda nos dares a liberdade de juntos podermos estar aqui reunidos para Te adorar, Senhor. Obrigada por esta igreja que nós temos, Senhor. E agora, Paizinho, Te venho pedir que nos possas dar uma boa escola sabatina, que possamos, Senhor, recapitular aquilo que estudamos e que possamos, Senhor, ser realmente fiéis, crer e observar aquilo, Senhor, que nós estudamos, Pai. É o que Te pedimos, Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Muito bom dia. Eu ia começar por perguntar uma coisa aos irmãos. Quem é que de vocês gosta de perder? Perder. É verdade, eu não gosto de perder, nem a feijões. Acredito que vocês também não gostem de perder. Aliás, acredito que ninguém goste de perder. Um dia destes, eu estava na internet e vi uma frase que me deixou pensativa. Ela em inglês dizia: "Sometimes we win, sometimes we learn." Isto quer dizer, às vezes nós ganhamos, às vezes aprendemos. Eu fiquei a pensar, porque geralmente nós ouvimos a expressão às vezes ganhamos, às vezes perdemos, não é às vezes aprendemos. E isto fez-me pensar numa música. Há uma música que ela só existe em inglês, não existe uma tradução para português, e ela chama-se Blessings. Ela é da Laura Story, que em português quer dizer bênçãos. E ela, numa estrofe, diz: "Oramos por sabedoria, ouvir a tua voz. Choramos de raiva quando não a ouvimos. Duvidamos do teu amor, duvidamos da tua bondade, como se cada promessa da tua palavra não fosse suficiente." Mas ela no fim diz uma coisa que a mim me tocou e diz: "E se as batalhas desta vida, a chuva, as tempestades, as noites mais difíceis, são as tuas bênçãos disfarçadas?" Será que muitas vezes nós já paramos para pensar que se calhar recebermos aquilo que nós queremos, que se calhar ganharmos sempre, não é aquilo que Deus quer para nós? Quantas vezes nós já paramos para pensar que se calhar Deus está-nos a ensinar alguma coisa pelas noites difíceis, pelo choro, pela tristeza? Quantas vezes já paramos para pensar que se calhar o momento difícil que está agora está a contribuir para a nossa vida futura, para a nossa vida na eternidade? A verdade é que, muitas vezes, apesar de nós pensarmos que Deus nos abandona, Ele está sempre lá. Deus vai estar sempre por perto. E nos nossos momentos mais difíceis, naqueles em que pensamos estar a perder, podemos sim estar a aprender. Aprender a confiar em Deus. E para terminar esta pequena reflexão, eu ia pedir aos irmãos que pudessem abrir a Bíblia em Romanos 8:28. Acredito que muitos de nós saibamos este versículo de cor, mas é sempre bom reforçar a ideia. E o versículo diz: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Por isso, se hoje nós estamos a passar por um momento difícil, por isso se hoje nós tivemos uma noite mal dormida, temos uma tempestade na nossa vida, que nós possamos aprender que às vezes ganhamos, mas às vezes aprendemos, e com Deus nós podemos sempre aprender. Vamos agora então passar aos momentos da recapitulação da lição. Pedi a todos os dinamizadores para poderem fazer as respectivas chamadas nas classes. Queria também anunciar que a lição terminará por volta das 11 menos um quarto. Pedíamos também a todos que moderassem o tom de voz para que todos possamos ser ouvidos e todos possamos ouvir. E vamos então passar à recapitulação da lição.
Bom dia. Nesta manhã de sábado esperamos que se encontre bem, que se sinta feliz por ser o dia do Senhor e antes de abrirmos a sua palavra e estudarmos a lição que temos esta semana, vamos orar. Bom Pai que estás nos altos céus, graças te damos porque durante esta semana podemos mais uma vez estudar as palavras de sabedoria que inspiraste a teu filho Salomão. Que elas possam também fazer parte da nossa vida, que possamos aprender com elas e sentir-nos abençoados por termos um Pai que cuida de nós e que nos protege e nos diz o que devemos fazer para termos uma vida melhor. Obrigado por tudo, Senhor. Amém. Ora bem, mais uma vez, e bem sendo a tónica, temos palavras de sabedoria. Claro que o livro de Provérbios não podia deixar de ser, é um livro dedicado à sabedoria. O seu autor terreno foi um grande sábio, aliás, foi considerado o homem mais sábio desta terra. Nós tínhamos aqui temos alguns versículos destacados esta semana, como que nos vão trazer algumas lições importantes. A primeira é de que somos todos iguais. Ora bem, começando pelo verso áureo que nos dizia que cada qual entre os homens apregoará a sua bondade, já desde logo ficamos assim um bocado estranhos, porque parece que aqui duas coisas não estão bem. Realmente esta tendência que o homem tem para se sentir superior aos outros, para sentir que é melhor do que os outros, pelos vistos já vem de longe. No tempo de Salomão já havia muita gente que se gabava daquilo que fazia e que achava que era muito bom. No entanto, o sábio diz-nos que há motivos para nós não pensarmos dessa maneira. Se abrirmos a palavra de Deus, precisamente em Provérbios, no capítulo 20 e no versículo 12, é-nos dito que o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. O que é que está aqui a dizer-nos? Está precisamente a dizer-nos que se Deus é que foi o Criador de todas as coisas, tanto de uma parte do nosso corpo que nós poderemos considerar mais importante, sei lá, a visão muitas vezes parece-nos que é o sentido mais, aquele que nós necessitamos mais, nem por isso o ouvido deixará de ser importante. Por outro lado, um músico se calhar pensará que o ouvido é mais importante, mas qualquer das partes do corpo, se foram criadas por Deus, leva-nos também à ideia base de que todo o homem também é criado por Deus. E, portanto, se é todo o homem criado por Deus, nenhum é mais importante ou de mais valor ou mais interessante do que outro qualquer. Também há um outro motivo pelo qual nenhum homem pode considerar a si mesmo mais importante do que outro qualquer. Devemos também, no versículo 9, e precisamente é a questão seguinte que nos diz qual é o motivo pelo qual nenhum de nós se pode considerar mais do que outro, o que é que nos torna iguais a todos, é a segunda pergunta. Se nós lermos em Provérbios 29, vemos que diz: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? É uma pergunta retórica, claro que não tem sequer como responder, porque ninguém pode dizer isso. Ninguém pode dizer, eu purifiquei-me a mim mesmo. Não, todos nós precisamos de um Salvador, todos nós precisamos da redenção, portanto, nesse ponto estamos todos no mesmo pé de igualdade e nada poderá ser feito que mostre que um homem é superior a outro. Em todo o caso, não é? Nós não devíamos comparar-nos com mais ninguém. Qualquer que seja a situação, qualquer que seja até alguma coisa boa que possamos pensar que fizemos muito bem e, portanto, que nos torna melhor do que aqueles que nada fazem, nós não sabemos,
porque todos aqueles até que humildemente passam despercebidos são importantes aos olhos de Deus. Primeiro, porque são criaturas suas. Segundo, porque Jesus morreu por eles também, como morreu por nós. Portanto, mesmo aqueles que parecem não terem nenhum relevo na sociedade, são importantes aos olhos de Deus, assim como cada um de nós. Não é mais importante aquele que fez uma sinfonia, como aquele que dirige uma nação, do que um simples varredor, porque aquele que faz a sua função de maneira dedicada, honesta, é importante aos olhos de Deus, da mesma forma que alguém que tem uma nação a ser dirigida por si. A lição seguinte leva-nos para um outro ponto. O título diz a prova da vida. O que é que nós podemos apurar aqui com estes textos em Provérbios 26, aquele que nós lemos há bocadinho, que o ouvido era criado por Deus e também o olho. Há outros dois textos que nos são apontados na lição, em Jeremias e também em Marcos. Se não se importarem, vamos abrir em Jeremias 9, 23, um texto muito interessante, que convido a todos que tiverem a sua Bíblia ao lado, que possam abrir e possam ler também. Jeremias 9, 23, que nos diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloriar, e agora reparem como é interessante, glorie-se nisto, em me entender e em me conhecer. E conhecer quem? Deus. Eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. É curioso porque bem poucas pessoas no mundo de hoje pensam que conhecer a Deus é importante. No entanto, é a única coisa realmente válida e realmente à qual Deus dá importância. Esta passagem fez-me lembrar uma outra situação que acontece no Novo Testamento. Quando Jesus cá estava na Terra, portanto, temos esta história relatada no Evangelho. Uma vez estava ele de visita à casa de duas irmãs, e o irmão também, mas é-nos falado especificamente de duas irmãs, Maria e Marta, e Marta afadigava-se em receber muito bem o Senhor, em ter tudo muito arranjadinho, com muito esmero, que é normal nas donas de casa, geralmente, não é? Mas Maria estava tão absorvida pelas palavras que Jesus estava a pronunciar naquele momento que não conseguia desprender a sua atenção do Mestre. E quando Marta chama a atenção de Jesus dizendo-lhe: Senhor, não te importa que Maria não me ajude? Então, quer dizer, só estão aqui homens a ouvir aquilo que tu estás a dizer e a minha irmã, que deveria estar a ajudar-me, não o faz. Jesus não repreendeu Maria. Repreendeu Marta. Não de uma forma rude, não de uma forma brusca, mas de uma forma muito gentil, disse-lhe: Marta, Marta, o que é realmente importante é aquilo que Maria está a fazer. Eu nem sempre estarei convosco. Portanto, ela está a ouvir as palavras vindas do céu. Ela está a aprender sobre o reino dos céus. E tu também deverias querer saber disto. Jesus não disse isto, mas subentendia isto. Aquilo que é realmente importante é que tu te preocupes com aquilo que eu sou, com aquilo que é o reino dos céus. Porque tudo aquilo que circula por aí a meu respeito não é certo. Os sacerdotes deixaram de ensinar como deveriam ensinar. Os levitas deixaram de ensinar. Os homens de Deus não ensinam. Eu estou aqui para vos mostrar quem é Deus. Queres conhecer a Deus? Ouve aquilo que eu tenho para dizer. E então, da mesma forma, aqui Deus transmitiu, através do seu profeta Jeremias,
que realmente aquilo que é importante para Deus é que o homem aplique o seu coração a conhecê-lo. Da mesma forma também poderemos ir ver Marcos 9:35. Ora, deixem-me só buscar, já cá estamos. Marcos 9, versículo 35. Esta Bíblia é nova e não abre com facilidade. Deixem-me cá ver. Devia ter trazido a outra para estar aqui a estudar convosco. Já está. Ora, em Marcos 9:35 é-nos dito: e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Portanto, Jesus chama-nos a atenção que o mais importante não é querermos ter um lugar de honra, não é querermos, um bocadinho retornando à passagem de Provérbios, não é o olho mais importante que o ouvido, não é o ouvido mais importante que o olho. Portanto, todos têm o mesmo papel, apesar de terem características diferentes. Todos nós somos diferentes, mas uns têm muita habilidade para confortar os outros, outros têm mais habilidade para fazer um trabalho para os outros, lavar uma louça em casa quando alguém está doente e não sabe, no entanto, dizer alguma palavra de ânimo, mas os dois têm valor aos olhos de Deus pela coisa boa que fizeram, tanto a palavra de ânimo como o ter feito, desempenhado uma tarefa doméstica que era necessária naquele momento. Ora, o que é que isto tem a ver com a prova da vida? A prova da vida porque nós estamos aqui nesta terra e o importante é nós conhecermos qual o papel que realmente desempenhamos aqui. Porquê que aqui estamos? Porquê que Deus nos colocou nesta terra, na família em que estamos? Quem sou eu? Sou realmente uma pessoa que amo o meu próximo? Sou uma pessoa que amo a Deus e quero fazer a sua vontade? Ou sou uma pessoa que não me importo com nada disto e simplesmente procuro ser mais do que os outros, procuro a minha glória, procuro ter os melhores lugares, um bocado como Jesus disse em Marcos: quem quiser ser o primeiro será o derradeiro, querendo com isto dizer que não vale a pena, perante Deus, não vale a pena procurarmos os melhores lugares, porque Deus é que está acima de todo o homem e Deus julga e vê o intuito de cada um. Portanto, a busca do homem deve ser pela autenticidade. Por ser achado, eu diria, justo. Nós não podemos ser achados justos porque não somos pecadores. Mas todo aquele que busca ser justificado por Cristo tem a justiça de Cristo com ele. Tendo a justiça de Cristo com ele, ele sabe que deve viver a vida que Cristo viveu. E a vida que Cristo viveu foi uma vida de humildade, foi uma vida de serviço, o que nos leva para longe de todo o orgulho e de toda a vaidade. Semelhantemente, o verso que nos é chamado a seguir é para o verso 17. Vamos agora novamente a Provérbios 20, 17, e vamos encontrar mais algumas palavras sábias para a nossa vida, para nosso proveito. Ora, Provérbios 20 e o verso 17. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. É curioso. Temos aqui uma metáfora e que na primeira parte parece um bocado estranho que Salomão tivesse dito o seguinte, mas ele também utilizava muitas vezes a ironia. Suave é ao homem o pão da mentira. Quer dizer, quando o homem mente, sente-se bem por ter mentido.
nós poderíamos perguntar porquê? Porque a mentira o liberta ou lhe dá a sensação de que não tem que responder perante algum ato menos correto que ele tenha praticado, não é? Geralmente é dessa maneira que se mente. Quando queremos fugir às consequências de algum ato menos correto, menos honroso, muita gente recorre à mentira. E então nesse momento é suave. Mas depois isso vai tornar-se cascalho na boca. E aqui está a metáfora. Cascalho na boca. Já imaginaram o que é uma pessoa ter cascalho na boca, ter pedrinhas ou ter areia na boca? Não é nada confortável, pois não. O que é que Salomão queria dizer com isto? Claro que todos provavelmente estarão já a entender o sentido desta imagem. Esta mentira, que primeiramente foi suave porque permitiu fugir às consequências, agora torna-se uma carga, um amargo, porque cascalho, imaginem o que é ter a boca cheia de areia, um amargo de boca, porque realmente todo aquele que já mentiu para se salvar de uma situação terá certamente constatado que a seguir é preciso inventar mais outra mentira, depois mais outra mentira, de tal forma que a dado momento a pessoa já não sabe desenvencilhar-se e se tiver que realmente arrepender-se, e tem, mas no momento do arrependimento é muito custoso, porque não é só o facto de percebermos que erramos e magoamos a nosso Deus, mas é também aquela sensação de derrota e que Satanás aproveita para nos massacrar, para nos fazer sentir cada vez mais baixos, cada vez mais vis. E a propósito desta mensagem do cascalho e da mentira, nós quando mentimos ao próximo estamos a magoar Deus, estamos a magoar o próximo, e há outros versículos que aqui nos são chamados a atenção a propósito disto. Porque geralmente quando mentimos, claro que é sempre alguém, não é? E temos aqui duas outras situações. Por exemplo, o caso de transgressão do outro mandamento, que é não honrar o pai e a mãe. Reparem que neste capítulo, se aconselho, claro, vivamente, a que leiam o capítulo todo, o capítulo 20, há um outro versículo para o qual é chamada a nossa atenção. O caso de uma herança. E é-nos dito, Salomão diz que uma herança da qual a pessoa quer tomar posse rapidamente. E então nós até podemos ler o versículo que está a falar disso, é o versículo 21, a herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. E não, à partida parece que não vemos muito bem porquê. Mas se lermos o versículo anterior, vemos que os dois devem certamente estar ligados. Porque diz, no versículo 20, o que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Reparem, amaldiçoar o pai e a mãe, isto é muito forte. Tem a ver com o mandamento, portanto, honra o teu pai e a tua mãe, e aquele que amaldiçoou o pai e a mãe deixou de honrar. Mas o que será amaldiçoar o pai e a mãe? E logo a seguir fala em herança. Provavelmente isto terá a ver com aquele filho, e vamos aqui pôr uma hipótese, com aquele filho que tem muita ânsia de entrar na posse de uma herança e até deseja que o pai e a mãe possam rapidamente falecer. Dir-me-ão, isto é muito duro, quer dizer, isto parece assim mensagens para pessoas muito desnaturadas. Hoje em dia ouvimos muitas vezes, infelizmente, muitos filhos terem palavras menos amáveis para os pais. E quando o homem inicia um caminho de desrespeito para com o pai e a mãe, ou a mãe,
geralmente a queda começa a ser cada vez mais acentuada. Isto é, uma palavra hoje menos boa, menos agradável, menos simpática, no sentido de mandar calar um pai, mandar calar uma mãe, dizer que o pai ou a mãe não sabem o que dizem, não ser gentil com o pai ou a mãe, levará certamente ao desejo de desejar não ter mais os pais por perto muito rapidamente. Isto é um caminho perigoso e que Salomão adverte também os jovens e qualquer um a não ir por aí, porque certamente este homem não poderá ser abençoado, não poderá encontrar nunca a paz. Temos um outro versículo que nos fala sobre a vingança. Isto é muito interessante porque lembro-me em tempos idos, quando era bem mais jovem, quando alguém me desafiava, vamos dizer assim. Antigamente dizia-se desafiava para o soco. Eu, como cristã, sentia vontade de responder à letra. Mas ao mesmo tempo lembrava-me que não é isso que Jesus deseja de nós. Lembrava-me que Jesus tinha dito a qualquer que te ferir na face, dá-lhe a outra. E isso é um bocado difícil. Mas, por outro lado, um dos versículos que sempre me ajudou a fazer face a esse tipo de situação foi precisamente um destes que nós temos aqui em Provérbios. Penso que está aqui no capítulo 21 e na... Agora deixem-me cá ver, exatamente. Estou à procura porque... Bem, eu não agora de repente não o encontro, mas ele está aqui. Ele está aqui, é o versículo que nos diz a vingança é do Senhor. Este versículo é aquele que sempre me ajudava, porque pensava, Deus sabe todas as coisas, Deus vê-nos, desde o nosso levantar até ao momento em que nos deitamos. Tudo aquilo que nos acontece, se for injusto, se for uma situação injusta, Deus vê. E se Deus vê, tudo aquilo que nós podemos desejar como vingança não tem qualquer valor. Porque vamos supor duas situações. Vamos considerar duas situações. Imaginem que essa pessoa se vai arrepender. Não é? Agora, pensem, se vocês lhe tivessem respondido à letra, ele deu-vos uma bofetada, sem mão, suponho, mas também poderá ser uma com mão, qualquer que seja a situação, uma bofetada sem mão ou com mão, vocês respondem à letra, a situação vai se agravar. Vai se agravar entre os dois, levando a desentendimentos, levando a disputas, levando a amargor, eventualmente poderá até chegar a coisas muito graves. Agora imaginem que vocês não respondem nada, dão a outra face, não têm que dar forçosamente a outra face, mas não fazerem nada, ficarem por ali, confiando que Deus vê todas as coisas. E o que é que acontece? Essa pessoa poderá arrepender-se e vocês ganharam essa pessoa. Aliás, há aqui um outro versículo que esse sim, eu não esqueci, acho que está aqui no 25, deixem-me cá ver, 25, exatamente, capítulo 25, no versículo 21. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E não vou ler tudo, mas vamos passar pelo 2. Porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. Mas mesmo que nós estejamos à espera que Deus nos retribua, o facto de lhe amontoarás brasas sobre a sua cabeça, imaginem, uma resposta branda desvia o furor, também diz Salomão, aqui em Provérbios. O facto de nós não lhe termos respondido à letra, de termos até respondido de uma maneira branda, porquê que fazes isso? Então, mas eu só te fiz bem, eu alguma vez te fiz algum mal, faz com que o outro reconsidere.
E então, se ainda por cima lhe fizermos bem, então agora aí é que a pessoa fica mesmo com aquela sensação, estou mesmo a ser mau para esta pessoa. Então, se não reconsiderar naquele momento, certamente reconsiderará mais tarde. E aí ganharam a pessoa. Isso é muito bom. Sentir que, depois de tudo, depois daquela humilhação da bofetada, vir depois a recompensa de termos guardado um amigo, ou desviado o furor de um inimigo, ou como é que eu hei de dizer mais? Ainda há aqui uma terceira, que é termos feito aquilo que o nosso Salvador, que Jesus espera de nós, que é uma satisfação muito boa, sentirmos que estamos a fazer o que é certo. Experimentem, é um desafio. Vamos agora a outra, porque entretanto o tempo vai passando, e temos agora na lição de quarta-feira um título, esta talvez a parte mais dura. Porquê? Reparem, o título diz-nos compaixão pelos pobres. Porquê é que é um bocadinho duro? Porque não é que nós não tenhamos compaixão pelos pobres. Eu penso que todos que me estáis a ouvir aí desse lado, certamente quando vi alguém pedindo esmola, alguém que está com uma cara de fome, certamente tem vontade de socorrer essa pessoa. A questão é que muitas vezes não nos apercebemos de toda a miséria que está ao nosso lado. E, infelizmente, às vezes há situações em que nós deixamos de fazer aquilo que Cristo nos pediu que fizéssemos. Jesus disse que todo aquele que fez o bem a um destes pequeninos, o fez a mim. Vistes que eu estava doente e fostes visitar-me. Vistes que eu tinha fome e deste-me de comer. Vistes que eu tinha sede e deste-me de beber. Eu estava na prisão e fostes ver-me. Será que muitas vezes nós temos essa noção? Será que buscamos, por amor a Deus, fazer bem àquele que precisa? Quando damos a quem necessita, estamos dando a Jesus. Porque essa pessoa, como vimos na lição na primeira, na lição de domingo, Deus criou a todos. Jesus veio a esta terra para morrer por todos. Pelos ricos, pelos pobres, pelos bonitos, pelos feios, pelo forte, pelo fraco. E quando nós olhamos para aquele nosso irmão, se Deus nos criou a todos, somos todos irmãos. Se nós olhamos para o nosso irmão e vemos nele a imagem de Jesus, vemos que Jesus está ali, eu tenho a certeza que o nosso coração se constrangeria de ver Jesus ali numas escadas a pedir. E então não teríamos nenhum receio de abraçar aquela pessoa, de lhe fazer o bem como desejaríamos fazer a Jesus. Portanto, certamente temos que pensar mais em ver nos outros a imagem de Jesus, a fim de que o nosso coração se enterneça, a fim de que o nosso coração seja renovado para esta compaixão pelos pobres. Porque Jesus diz que, quando da sua vinda, esse será um dos motivos pelos quais Ele vai separar. Vai pôr uns de um lado, outros do outro, e do lado em que Ele vai colocar aqueles a quem vai dizer: vinde benditos de meu Pai, quais são? São aqueles que precisamente viram no seu próximo a sua própria imagem. Porque é esses que Ele vai dizer: sempre que eu estava doente, fostes ver-me. Sempre que eu estava numa situação desesperada,
me deste carinho, me deste amor, me deste compaixão. Agora, os outros que dirão: ó Senhor, mas quando é que nós te vimos assim e não fizemos nada? E não te demos pão? Quando é que te vimos com fome e não te demos pão? E isto faz-me lembrar que há dias ouvi alguém contando uma experiência de que muitas pessoas, quando fazem algum bem, mostram, querem mostrar. Até levam assim uma máquina fotográfica para filmar, para tirar fotografia, porque querem colocar ou nas redes sociais ou publicitar. E isto fez-me pensar que realmente aqueles a quem Jesus vai dizer: porque sempre que me vistes, fizeste, esses certamente nem se lembram de nenhuma máquina fotográfica, nem nenhuma máquina de filmar. Porque olhar para um pobre, e não só um pobre, vamos agora ser realistas e encarar a verdade de frente. Vamos olhar para o nosso pai. O nosso pai está a carregar um móvel, sozinho. E se olharmos para ele e temos pena dele e ajudamos, estamos realmente a manifestar amor cristão. Agora, olhamos para outra pessoa. É fácil, porque o pai amamos-lo, então fazemos por amor. Mas agora olhamos para uma pessoa que no outro dia nos deu uma resposta torta. E em vez de olharmos para ela, que está ali a penar debaixo de um móvel, e sentimos compaixão por aquela pessoa estar com aquela dificuldade e vamos ajudá-la, digo-vos, é porque olhamos para ela e vemos ali Jesus. Se olhamos para ela e sentimos prazer por ela estar a padecer, por ela estar a sofrer, tenham cuidado. Tenhamos cuidado todos. Aí é o espírito de Satanás que nos está a mover e devemos rapidamente pedir perdão a Deus e pedir que nos ajude a mudar essa atitude. Ajude a mudar esse sentimento do nosso coração, essa nossa visão. Eu quase diria que precisamos de colírio para os olhos, para nos ajudar precisamente a ver a imagem de Jesus naquele nosso irmão, no nosso próximo. Finalmente, e já estamos a chegar à parte de quinta-feira, fala-nos de educação. Tudo aquilo que nós temos vindo a falar, de certa forma, é educação. Há uma educação do nosso ser. Salomão, quando escreveu este livro, ele sentia... Reparem, Salomão, quando era jovem, viu-se colocado numa situação em que ele pensou: eu não tenho capacidade para... Ele sentia-se demasiado jovem para ser rei. As razões pelas quais ele foi nomeado rei não vamos agora aqui discutir, mas só rapidamente. Ele fez uma coisa muito importante e que todos nós deveríamos fazer. Ele orou. Ele falou com Deus e pediu sabedoria. Disse: Senhor, eu não sou capaz, eu sinto que não sou capaz. Humildade. E depois pediu aquilo que lhe faltava. Aquilo que nós sentimos que nos falta mais pode ser amor, simpatia, pode ser coragem, sentir-se desinibido. Os tímidos precisam de coragem. Aquilo que nos faz falta, devemos pedi-lo a Deus, porque disso Deus se agrada. Lembram-se há bocadinho quando eu dizia que Deus disse, através do profeta Jeremias: aquilo de que me agrado é que o homem se empenhe em conhecer-me. E quando nós sabemos, através do conhecimento que vamos tendo aos poucos de Deus, sabemos que Ele nos quer dar o melhor, quer fazer o melhor por nós. Então, nós pedimos a Deus isso, foi o que Salomão fez, pediu sabedoria, e Deus deu-lhe, agradou-se tanto, porque é-nos dito mesmo pela palavra de Deus, que lhe pareceu a Deus essa oração que Salomão fez por sabedoria,
Agradou-lhe tanto que lhe deu em grande medida. Quando Deus dá, não dá assim um pouquinho, dá muito, dá assim uma cesta cheia a transbordar por fora. E então Salomão era muito sábio. Tão sábio que cada situação que ele contemplava no seu dia-a-dia lembrava-lhe um provérbio. Portanto, ele escrevia-o em forma de provérbio, digamos assim, como se fosse um ensinamento. E tudo aquilo que aqui temos no livro de provérbios não é só de Salomão. Há aqui outros provérbios também escritos por outros reis, mas estas pérolas que temos aqui neste livro são para o nosso crescimento. E o crescimento é a educação. É-nos dito aqui que educação vem de uma palavra que significa edificar. Significa crescer, portanto, no sentido de um edifício que cresce. Começar a crescer. Então, reparem, tudo aquilo que nós vimos até agora é muito importante. E Salomão também fala especificamente da educação das crianças. Curiosamente, tudo aquilo que Salomão aqui diz não tem nada a ver com aquilo que nós ouvimos na pedagogia moderna. Eu disse curiosamente, mas se calhar até nem devia dizer. Porque a loucura do mundo, eu acho que não é assim, eu vou dizer outra vez. Façam de conta que eu não disse, é assim. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Portanto, hoje em dia diz-se temos que respeitar a forma de ser de cada um. Uma criança não pode ser contrariada, porque senão vai ficar com traumas. Sabem uma coisa? Estes anos todos, não posso dizer a educar, porque, enfim, quem educa são os pais, mas, enfim, também tive 2 filhos. Se eu pudesse recomeçar, acho que recomeçava de maneira ligeiramente diferente, mas não mais liberal. Acho que recomeçava, se calhar, impondo mais regras ainda. Porque Salomão diz-nos, e vamos só ler para não ficar só pela minha palavra, que a minha memória já não é aquilo que era, em 22, portanto, Provérbios 22, no versículo 6, diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, desse caminho. Mas um pouco mais à frente é-nos dito que a estultícia está abaixo no versículo 15, a estultícia está ligada ao coração da criança. E o que é estultícia? É a tolice, como é que eu vou explicar? A estupidez. A estultícia é uma forma de estupidez. E está ligado ao coração da criança. Mas a vara da correção afugentará dela. E para todos aqueles que já puderam lidar com crianças pequeninas, certamente recordarão que muitas vezes a criança faz birras e nem sequer sabe porque as faz. E aliás, quando somos firmes e não deixamos que a criança continue com a birra, o que é que acontece? Ela acaba por desistir e às vezes até fica um bocado desnorteada. Conta-se a história daquele pai que decidiu não contrariar a criança. E o filho não queria comer. E o pai disse-lhe: muito bem, tu vais ter que comer, mas se não queres comer isto, então diz-me o que é que tu queres. E a criança disse que queria comer, ficou assim, já estão a ver, quer dizer, ela ficou ainda a pensar, portanto, lá está, ele estava a ver se testava os pais. Quer comer uma minhoca? E o pai foi ao campo e tirou uma minhoca da terra e trouxe-a e colocou no prato da criança. E a criança começou outra vez a fazer birra, a chorar. Então, mas o que é que foi? Tu não pediste uma minhoca, tens aí a minhoca. E a criança: não, mas ela tem que estar cozida, esta está crua. E o pai cozeu a minhoca. E voltou a pô-la a criança pensava que o pai não ia aceder a todos estes pedidos idiotas. E como vê aqui, estultícia. Mas o pai acedeu e cozeu a minhoca.
trouxe a minhoca novamente e a criança volta de chorar. Mas o que é que tu queres? Não vês que tens aí a minhoca? Está cozida. E a criança começa a chorar, diz assim, não, mas tens de comer comigo. Pensava ele novamente, suponho, que o pai não ia aceder a este pedido, outra vez um bocado estranho. Mas o pai cortou a minhoca, estava tão decidido a seguir as regras de que não se deve contrariar a criança, que cortou a minhoca a meio e comeu a minhoca muito enjoado, muito com vontade de vomitar, mas comeu a minhoca. E a criança muito parva a olhar para o pai, com cara de espanto. Quando o pai tinha acabado de engolir a minhoca, começa outra vez a chorar. E então o pai, mas então, tens aí a minhoca, eu comi metade da minhoca. Comeste a metade que eu queria, diz o filho. Estão a ver que realmente estas coisas não funcionam. Salomão disse que, eu não vou dizer que devemos bater com uma vara, eu também nunca fiz isso. Mas realmente ter princípios firmes e não desistir deles levará a criança por um caminho seguro. Muitas vezes se tem assistido a crianças jovens que se têm sentido mal e que se têm perdido por caminhos que provavelmente eles não queriam ter ido por aí, porque precisamente não houve uma mão firme e eles não sentiram que havia segurança nas regras que lhes eram impostas ou não, nem sequer eram impostas regras nenhumas. Não havendo regras, fica muito difícil o ser humano saber por onde andar e como andar. É muito mais simples termos umas balizas. Vamos terminar com uma oração e recordar que Deus também nos pôs balizas. Deu-nos os 10 mandamentos para que em todos os aspectos da nossa vida nós pudéssemos saber como andar nos caminhos de Deus, como ser felizes, como agradar ao nosso Deus. Vamos orar. Bom e eterno Pai, graças te damos por esta hora passada juntos no estudo da Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, sinceramente, porque sempre que nos abeiramos da Tua Palavra, sentimos o nosso coração mais feliz, mais alegre. Te pedimos, Senhor, que nesta hora que vivemos, neste mundo, cheio de dúvidas, cheio de dores, que possamos ser uma luz para todos aqueles que precisam conhecer a Tua Palavra. Nos possas ajudar a encontrar quem quer aprender da Tua Palavra e possamos ser luzes em meio às trevas, assim como Tu foste quando aqui andaste entre nós. Te agradecemos tudo em nome de Cristo. Amém. Estou aqui a olhar para o céu, à espera que um anjo venha me abraçar. Eu estou aqui a olhar para o meu Senhor, sentindo o seu poder. Há momentos em que me sinto só, tudo parece estranho ao meu redor.
Então lembro-me que existe alguém a olhar para mim do céu, pronto para me escutar. Eu quero estar bem junto do meu Senhor, aquele que é consolo do meu coração. Eu quero estar bem junto do meu Senhor, aquele que é consolo do meu coração. Bem junto para sempre. Desde que o conheci, minha vida mudou. Da água para o vinho, o seu poder transformou. Já muito tempo passou e ainda estás comigo, Deus, amigo mais que fiel. Eu quero estar bem junto do meu Senhor, aquele que é consolo do meu coração. Eu quero estar bem junto do meu Senhor, aquele que é consolo do meu coração. Bem junto para sempre. Oh, não há nada neste mundo que se compare contigo. A vida não tem sentido sem ti. Eu quero estar bem junto do meu Senhor, aquele que é consolo do meu coração. Eu quero estar bem junto do meu Senhor, aquele que é consolo do meu coração. Bem junto para sempre. Para sempre. Bom dia a todos os irmãos, bom sábado, que Deus possa também estar connosco e que possamos estar com o nosso coração quente na casa dele e alegres, porque hoje nós vamos ter uma atividade do Ministério Pessoal também, da parte da tarde, e é por isso que eu estou aqui, em nome do Ministério Pessoal e da parte do Evangelismo, para vos convidar a poderem estar a participar nesta nossa atividade. Mas antes, eu gostava de partilhar convosco alguma